TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Será que ele tem autismo mesmo? Acho que não. Acho que isso é falta de educação, é birra. Foi a mãe que não criou direito. Ah, mas ele não tem nada de diferente, ou ele não tem cara de autista. Acho que não é, não. Ou, ele fez aí já alguma terapia, já melhorou bastante. Acho que o médico errou no diagnóstico, não deve ser isso, não. Ou então espera mais um pouco, né? Ele vai mudar isso daí, ele tem aí esses comportamentos, tal, porque ele ainda é muito novinho, você tá mimando ele demais. Pode esperar mais um pouco que ele vai mudar. Se você é um familiar de uma pessoa com autismo leve, ou se você tem aí essa hipótese de diagnóstico, é bem provável, bastante possível que você tenha aí já ouvido alguma dessas frases ou passado por situações parecidas com isso. Já deixa aí pra gente nos comentários qual foi a sua situação e compartilha a sua experiência conosco. Eu te convido então a ficar comigo, porque em 3 episódios eu vou compartilhar com você aspectos que vão te mostrar como você pode identificar, saber que uma pessoa tem o autismo leve, até quais são aí as indicações, as melhores indicações com evidências científicas para tratamento e terapia. Se você é pai, mãe, professor, terapeuta, também tem uma grande chance de um dos seus problemas, de uma das suas dificuldades tenha sido, por exemplo, o diagnóstico ou identificar, saber se essa pessoa tem autismo ou não. Por que isso acontece? Porque no que a gente está chamando aqui, que eu vou explicar melhor mais pra frente, de autismo leve, as características podem ser menos evidentes. Não é incomum que essas crianças cheguem, às vezes crianças, 7, 8, 10, e muitos adultos, adolescentes, sem o diagnóstico. No Brasil, em especial, os profissionais ainda têm pouca formação para isso. Então, existe, por exemplo, a possibilidade de você ser um professor que tem ali um aluno que é difícil, né, que algumas vezes ele é opositor, né, você fala as coisas para ele, parece que ele não obedece, você fica brava e ele não entende que você tá bravo com ele, ele não entende os pedidos que você faz, você fala com ele, você chama, ele não olha, né, os pais também, você chama e às vezes ele não olha para você. Mas ele fala, ele é inteligente, ele não tem nada no rosto que mostre, por exemplo, uma síndrome genética, algum problema. Em 2013, tem aí o DSM-5, que é um manual de diagnóstico que os profissionais usam como parâmetro. Ele traz o termo transtorno do espectro do autismo e divide em 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. O que nós vamos falar aqui, em uma websérie, com 3 episódios, é sobre o autismo ou TEA nível 1. Esse termo, esse nome, autismo leve, ele não é um nome oficial de diagnóstico, que você vai lá pegar lá o papel que o médico te deu, o lado do seu filho, do seu aluno, do seu paciente, e vai estar escrito ali, autismo leve. Não é isso que vai estar ali. Ali vai estar um outro nome e o número relativo a CID-10. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, depois eu vou deixar aqui na descrição o link para você que quiser saber mais. Dentro de um processo de diagnóstico, de intervenção, às vezes o termo leve tem trazido alguns problemas aí para nossa prática. Em qual sentido? Há pouco tempo eu recebi uma família em que demorou algum tempo, uma família que tinha todas aí as condições para ter o diagnóstico, acesso a todos os profissionais, mas que eles demoraram algum tempo para aceitar o diagnóstico, porque sempre e tomar as devidas providências que eles tinham condições de tomar, porque era dito para eles o autismo leve. No momento que o médico falou, não, o autismo é severo, os próprios pais me relataram isso, foi quando eles tomaram a iniciativa de buscar uma ajuda real e terapias. Então, autismo leve não quer dizer que não existe um problema que é severo, que é importante. Então, eu vou te falar sobre 15 sinais para você identificar se uma pessoa tem autismo leve. A pessoa com autismo não tem nenhuma característica física padronizada, que a gente pode dizer. Padronizada é que todo mundo tem a mesma característica. Então, a gente pode falar, olha, aquele detalhe dos olhos, do nariz, da boca, indicam autismo. Outra característica é o uso do olhar. Você já deve ter ouvido falar bastante no termo contato visual. Contato visual, nós estamos falando de olhar na direção dos olhos da outra pessoa, do rosto,
etc. Então você pode ter crianças que não olham nunca, ou adultos, adolescentes que não olham nunca, que olham pouco, ou que olham de uma forma diferente, ou que não olham de uma forma sustentada, que não mantém esse olhar. Então olha para você rapidinho e desvia. Às vezes tem um olhar assim, lateral. E várias particularidades. Tem algumas crianças que olham para você e parece que não estão te vendo. É como se ela atravessasse você. Isso quer dizer que nunca a criança vai olhar? Não. A gente está falando de um espectro de características e aqui a gente está falando dos graus mais leves. Então, tudo pode acontecer de uma forma mais sutil, mais difícil de perceber. Quando a gente pensa em autismo leve, algumas dessas características sempre podem ficar aí mais sutis, mais difíceis para a gente perceber. Mas uma que é muito comum e que a gente poderia dizer que a maioria esmagadora das crianças vão apresentar é às vezes um desinteresse ou uma dificuldade para interagir e brincar com as outras crianças. No contexto da sala de aula, o professor propõe uma atividade que todas as crianças vão sentar ali em círculos para cantar uma música. Aí tem coisas coloridas, instrumentos, as crianças ficam alegres, envolvidas. E aí tem uma criança que levanta e sai. Ela não fica na roda. Ela vai para lá e fica sentada de costas ou fazendo qualquer outra coisa. Você chama a atenção dela, você tenta pegar ela pela mão, você faz de tudo para trazer ela, mas ela não quer, ela prefere ficar para lá, né? Ou parece que ela prefere ficar para lá. Uma outra característica é a criança agir como se fosse surda. Muitas vezes a mãe, a professora chamam a criança pelo nome várias vezes, chamam para brincar, para fazer alguma atividade e a criança não olha. Joãozinho, 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 e ela não olha. Um aspecto importante dessa característica é que muitas vezes ela atrasa o diagnóstico ou induz ao erro. Por exemplo, eu já tive um paciente com autismo que chegou com aparelho auditivo, usando aparelho auditivo, mesmo ouvindo bem e tendo inclusive hipersensibilidade auditiva. Outra característica é uma criança que parece que não tem noção de perigo. Ela sobe em cima de tudo, não tem medo de cair, não se preocupa em cair, ou então sai correndo para atravessar a rua. Não tem medo que alguma coisa possa acontecer com ela. O que eu vou te falar agora é muito importante porque é uma característica chave que está relacionada com o brincar. Uma criança que brinca diferente. Parece que ela não sabe brincar do jeito usual, como todas as outras crianças brincam. Como assim? Por exemplo, um carrinho. Quando você empurra e faz o barulho de empurrar o carrinho. Muitas vezes a criança com autismo, ela vai apresentar características bastante particulares no brincar e a dificuldade em usar o brinquedo da forma como a gente espera que usa, que seria a forma funcional de usar o brinquedo, ela muitas vezes não acontece. Ao contrário disso, a criança pode, por exemplo, enfileirar objetos, brinquedos, agrupar por cor, por tamanho, por forma, colocar um em cima do outro. Outra característica que você vai conseguir observar desde que a criança é bem pequenininha é o apontar. Então, se a criança quer alguma coisa ou ela se interessa por alguma coisa, ela aponta. Um aspecto importante em relação ao autismo leve é que é mais fácil para uma criança do espectro do autismo apontar alguma coisa, mesmo que ela tenha um atraso nesse apontar, mas para indicar um interesse, uma necessidade. Então, às vezes a criança aponta para mostrar alguma coisa que ela quer, estende a mãozinha na direção de alguma coisa que ela quer, mas não aponta para mostrar uma coisa que ela acha interessante. Então, alguma coisa que ela vê que é bonita, que é engraçada, ela apontar, olhar para a mãe e dar um sorriso. Algo que encanta bastante as famílias é quando a criança já lá com 2 aninhos, até os 5 anos de idade, se interessa por letras e números. O meu primeiro paciente que tinha um grau de autismo leve, diagnóstico de síndrome de Asperger, as primeiras palavras que ele pronunciou aos 2 anos e 9 meses foram 1,99, 2,99, passando na frente de uma loja e lendo as placas dessa loja. Ele se interessava muito por letras e números e ele tinha um quadro de hiperlexia. Então, muitas vezes acontece, junto com o autismo leve, esses quadros, que é a leitura precoce, até antes dos 5 anos de idade, sem que alguém tenha ensinado formalmente essa criança a ler. Uma coisa para se prestar atenção em relação a isso é que muitas vezes essa criança pode ser confundida com uma criança que tem altas habilidades de superdotação, por ler precocemente. E aí uma coisa interessante para você prestar atenção é se ela entende aquilo que ela está lendo. Porque a criança lê com hiperlexia, mas se você perguntar o que foi aquele livro inteiro que ela leu, ela tem dificuldade para contar para você. Outro ponto-chave que eu sugiro que você já pense aí na intervenção, se você é professor, se você é terapeuta, se você é mãe, em atividades que você pode fazer em casa, em como ajudar essa criança, é em relação à atenção compartilhada. O
que é atenção compartilhada? Vamos supor que você está ali no chão com a criança e você oferece um brinquedo para ela. Ou na escola, a criança está numa mesa ali e os professores, por exemplo, dão ali uma massinha para a criança brincar e elas vão brincar ali em grupo, etc. É você olhar para aquela mesma situação junto, você olha, por exemplo, para o brinquedo, olha para a pessoa que está brincando com você, que está interagindo com você, olha de volta para o brinquedo. Então, é quando você faz um triângulo entre um fato, uma situação, ou um objeto, um brinquedo, e uma outra pessoa. Então, pessoas com autismo têm uma dificuldade importante em relação a isso. Algo que confunde e atrasa também os diagnósticos e avaliações, nos casos de autismo de grau mais leve, é o fato de crianças já desde pequena falarem. Você pode ter uma criança que nem tem atraso, que ela fale até na idade esperada. Mas você vai observar que essa fala tem características específicas. Então, é uma fala que parece que não tem intenção comunicativa. A criança sabe o nome do brinquedo, da boneca, daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta. Ela sabe falar, pronunciar, mas ela não usa essa fala com função social, para te pedir alguma coisa ou para te mostrar alguma coisa. Ou se você pergunta para ela do que é que ela brincou, o que é que ela fez na escola. Mesmo essas crianças que às vezes leem muito cedo, às vezes lê um livro inteirinho, ela não consegue te contar, usar essa fala dela para contar, por exemplo, o que ela fez na escola. Pense em uma fala que traz características repetitivas. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma criança que faz ecolalias, que é uma repetição, por exemplo, da fala de outras pessoas, da fala de desenhos, de filmes. Então, por exemplo, ela ouviu a Peppa falando alguma coisa lá no desenho. E aí ela tá lá no parquinho brincando junto com outras crianças. Ela tenta interagir às vezes, ela quer falar alguma coisa e ela vai lá e repete uma fala da Peppa, igualzinho. Às vezes até produzindo ali a mesma entonação de voz. Até crianças que, ao invés de repetir palavras ou frases literalmente, elas têm o que a gente pode chamar de fala monotemática, que é falar sobre um assunto. Então, a criança ama ônibus, ela só fala de ônibus, das peças do ônibus, qual ônibus que vai de tal lugar até tal lugar, as cores do ônibus, só brinca e aquele é o assunto favorito e repetitivo dela. Outra característica que a maioria esmagadora das pessoas com autismo leve vai ter é a alteração sensorial, de integração sensorial. Por exemplo, a hipersensibilidade auditiva. Então, muitas vezes, por exemplo, num ambiente como um supermercado ou um ambiente como uma escola, recreio lá da escola, o sinal tocando, as crianças correndo, gritando e a criança fica brava, fica nervosa. Já coloca as mãozinhas na cabeça, no ouvido, às vezes grita, tem ali alguns comportamentos que dão indicação de que ela está sendo mal educada, birrenta. Isso pode estar relacionado, por exemplo, com a hipersensibilidade a determinados sons. Nós temos ainda, o que é uma queixa muito comum, é a seletividade alimentar. O que seria essa seletividade alimentar? E tem criança que os pais relatam, ele não come nada. Muitas vezes o professor, ele vai bem até, a gente consegue ali ajudá-lo na aprendizagem, ajudá-lo nas rotinas escolares, mas o problema é na hora de comer. Todo mundo vai para a mesa ali, ele não consegue comer com as outras crianças, ele joga o prato, ele joga a colher, ele não quer aquilo. Só se você deixar ele sozinho, por exemplo, ele vai conseguir comer alguma coisa. Em casa também é muito comum, meu filho só come banana, ou meu filho só toma Coca-Cola, não toma mais nada. Essa pessoa pode ter dificuldades de comunicação e de interação relacionadas com dificuldades na teoria da mente, compreensão de metáforas, linguagem figurada, entender palavras e expressões de duplo sentido. Por exemplo, se você falar para a criança, nossa, lá fora tá chovendo canivete, a criança pode achar que vai mesmo cair canivete do céu na cabeça dela, e ficar preocupada de fato com isso. Essas são, então, algumas das características bem marcantes, bem importantes, que são evidentes, que são fáceis para você, por exemplo, que é professor, observar na sala de aula. Antes de você saber disso, pode ser que seria difícil. Agora que eu te falei, se você pensar naquele seu aluno que é difícil, que tem dificuldades para interagir com as outras crianças, que não para quieto, alguma coisa que você percebe que está diferente, olha para essas características. E se você é pai ou mãe, está com essa dúvida, pensa nesses sinais aí que eu te falei. Agora que você sabe que eles existem, você vai ver como vai ficar ainda mais fácil, mais evidente para você observar. E claro, a gente vai falar
nos episódios 2 e 3 dessa série de autismo leve, quem dá o diagnóstico e como ele é feito. Então, esses sinais são para que você comece a identificar, saiba. Se você é terapeuta, você vai usar nas suas avaliações. Se você é professor, também. E aí existe a indicação para avaliação profissional, que é o assunto aí do nosso próximo vídeo, junto com terapias e tratamento. Te espero então no episódio 2, que vai sair na quinta-feira, sobre o nosso assunto o autismo leve. Me fale aí o que você achou, quais são as suas dúvidas, o que mais você gostaria que a gente falasse, deixa aqui para mim nos comentários, que eu prometo que eu vou ler todos e que nós vamos gravar os próximos episódios, levando em consideração aquilo que você precisa, que você está contando aqui pra gente. Um abraço então e até quinta-feira no próximo episódio. Tchau, tchau! Porque você sabe, né, Yang, que as pessoas elas até identificam o que a gente carrega, mas elas têm medo de ativar isso. Uau, começou. As pessoas identificam, mas têm medo de ativar. De ativar, porque às vezes você vai mais longe do que elas. Só que maior não é quem vai, maior é quem envia. Nossa. Você tá entendendo? E você sabe que uma das coisas que é muito importante, ô Yang, é que a pessoa que conhece o seu potencial, sabe o que você carrega, mas ela não te lança porque tem medo, muitas das vezes ela está debaixo de um comando de Jezabel, porque Jezabel não é só a característica que muitos acreditam, que é a maquiagem, a sedução, sim. O encantamento. Nós também vamos até falar um pouquinho disso, que eu quero entrar nisso, sim. Mas não se limita a isso. Mas é muito mais, porque é o controle. Então, às vezes, a pessoa, ela quer que você vai, mas você vai até onde ela quer. Só que o que ela quer não é o que Deus tem para sua vida. O que ela quer não é o que Deus tem para sua história, né? Então, por isso que a palavra do Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Então, assim, quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo assim, quando eu quero operar na vida de alguém, ninguém pode impedir. A única pessoa que pode impedir Deus operar na vida dela é ela mesma. Mas liderança não impede, amigos não impede, marido não impede, hater não impede aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Só que a gente tem que estar na aljava de Deus e não na aljava de homens. Porque o homem, ele quer estabelecer um tempo necessário a qual você vai ser lançado. Mas quando nós estamos na aljava de Deus, ele nos lança no tempo determinado dele. Saul não queria que Davi fosse lançado, mas Deus já tinha colocado ele no arco da flecha e esticado para trás para lançar ele para frente. Cara, quando você falou justamente sobre essa questão da flecha, esticar para trás e lançar para frente, esse ser lançado, né? Esse você ser direcionado e impulsionado, ele traz algo interessante. Toda vez que você vai avançar para frente, você tem que deixar algo para trás. E essa frase, que é uma frase que eu li essa semana e eu fiquei assim reflexivo acerca dela, eu queria entender o quanto você considera ela algo real. Saia do ambiente que te prende, que te agarra, que te amarra. Porque se você não sair dele, você está adiantando a sua morte. Faz sentido? Muito. Quando o Senhor dá a direção para Ló, ele fala assim, Ló, você vai sair de Sodoma e Gomorra, mas a única ordem que eu dou para vocês é não olhem para trás. Para trás. Né? E aí o que o texto vai dizer? Vai dizer que eles estão caminhando e a mulher de Ló, no meio do caminho, ela olha para trás e o que ela vira? Uma estátua de sal. Por que uma estátua de sal? Porque ela fica chorando pelo passado, por aquilo que ela deixou, por aquilo que ela teve que abrir mão. Quem olha para trás vai viver uma paralisia. Só que por quê? Porque Sodoma e Gomorra implantou uma cultura na mulher de Ló em que aquilo que ela estava deixando para trás não era algo que ela deveria abrir mão. Sodoma e Gomorra implantou uma mensagem na mulher de Ló, dentro dessa cultura, dessa ideologia, que aquilo que ela estava se abdicando, que aquilo que ela estava abrindo mão, era algo muito valoroso. Então, isso é o que acontece muitas das vezes com pessoas com quem a gente se relaciona. Elas acreditam que se a gente deixar de caminhar com elas, e a gente não deixa porque a gente quer,
A gente deixa porque o próprio Deus nos direciona. A gente deixa porque o próprio Kairós do Senhor já se alinhou. A gente abre mão porque é o próprio Deus que está pedindo para a gente abrir. O Senhor falou para Abraão, Abraão, você vai ter que despedir Ló, porque o que eu tenho para você, eu não tenho para Ló. O que eu tenho para você, eu não coloquei para Ló. O que eu tenho para você, Ló vai viver uma outra situação. Então, assim, ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Então, existem pessoas que, se a gente não se desligar delas, existem pessoas que, se a gente não se desconectar dela, ela sempre vai nos arremeter que aquilo que Deus tem para nós é muito pequeno. Ela sempre vai mandar uma mensagem para nós que aquilo que o Senhor já está criando na nossa história não se compara com aquilo que a gente está abrindo mão, quando na verdade é ao contrário. Aquilo que Deus está preparando para nós é muito maior, é muito melhor. E eu vou falar uma coisa para você, tá, Yang? A gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre quem comeu pão duro com você vai comer caviar. Nem sempre quem chorou lágrimas amargas com você vai estar no banquete. E isso tem que estar muito bem resolvido com você. Isso tem que estar muito bem resolvido comigo. Eu já vi pessoas que foram usadas por Deus para dizer que o Senhor iria nos apontar a lugares e coisas maiores. Eu já vi pessoas receberem revelação do Senhor e dizer, olha, o que eu vou fazer na vida dela vai ser algo muito grande. Só que tem um porém, Yang. Essas pessoas que receberam essa revelação de Deus, essa manifestação do Senhor, essas pessoas que receberam esse time dos céus, quando entrou o tempo favorável de Deus, quando entrou o tempo favorável do Senhor, elas não aceitaram. Aí elas vêm com uma mensagem subliminar. Cuidado, não se esqueça de onde você saiu. Não se esqueça as suas raízes. São pessoas que estão dizendo assim, se comporte como escravo, mesmo estando no palácio. Nossa, carregue com você o mesmo comportamento do... Esteja num ambiente de cura, mas tendo a atitude de alguém traumatizado. Meu Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Esquecer as raízes é um ponto que às vezes a pessoa está querendo que você se comporte como antes. E não tem como. Existe uma cultura do reino dos céus que você precisa se comportar debaixo daquele governo a qual você se encontra. E o nosso governo é o governo de realeza. É por isso que o povo de Israel tem que passar pelo deserto, atravessar o Mar Vermelho, para poder passar pela purificação e a desintoxicação de toda a mensagem que eles haviam recebido dentro do Egito. Então não tem como você entrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel, com uma mentalidade de escravo. Não tem como você entrar. Então, quando alguém olha para você e diz, se comporte, não esqueça da sua essência, ela está dizendo assim, então você tem que ser o escravo do Egito na mão de Faraó. Então, isso é muito perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Só que aí, sabe qual é o ponto-chave? É o time, Yang. A gente se conhecer. E conhecer a voz a qual a gente está escutando, que é a voz de Deus. E como que eu sei qual é a voz de Deus? E qual é a voz das trevas? E qual é a voz do homem? Quando ela não me faz crescer. Quando ela não me faz romper. Quando ela não me faz me tornar melhor. Toda voz que faz você sentir péssimo, toda voz que faz você retroceder, mas não para avançar, essa voz não provém do reino de Deus. Essa voz não provém do seu pai, porque ainda que o pai, ele te pode, ele te repreende, ele te discipline, Sim. Mas é extraindo o melhor de você. Exato. Mas às vezes você vai passar por uma criação abusiva. Então às vezes o pai tá batendo em você e tá dizendo eu te bato porque eu te amo. Mas ele bate por qualquer coisa. Ele bate porque ele tá bêbado, ele bate porque ele tá estressado por causa do trabalho, ele bate porque ele brigou com alguém na rua. Então ele desconta em casa nos filhos. E às vezes a gente tá com relacionamentos, seja pessoais ou interpessoais, de pessoas que elas querem estabelecer em nós os traumas que elas viveram. Olha como que isso é danoso. Olha a profundidade disso, cara. Olha Meu como Deus. que isso é teno.
Sim. Então, às vezes a gente é muito bom para conhecer o outro e a gente não se conhece. Aí posso falar uma coisa para você? Meu Deus. Às vezes a gente está entregando o coração para pessoas manipuladoras. Às vezes a gente está entregando a nossa alma para pessoas que são tóxicas. E eu vou falar uma coisa para você, Yang. Não tenha medo de cortar da sua lista, do seu contato, pessoas que te remetem ao seu passado. Pessoas que faz você ficar cativa àquilo que elas fizeram a você. Pessoas que vêm de uma maneira muito sutil, pedindo para você não esquecer do período que ela comeu pão duro com você. Por que ela está querendo te lembrar, quando na verdade a gratidão tem vindo daquele que recebeu a gratidão e não daquele que fez a ajuda? Bugou, né? Não, você tá... Produção, me dá um papel e uma caneta. Eu vou dar... Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, neste momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária, independente de poderes políticos e econômicos, que atende vítimas de tragédias como a fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. TV Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse